Eu, professor Tony Manzi, professor de Biologia e Ciências da Natureza do Cursinho em Fio, estou aqui com vocês a partir de agora para explicar, desenvolver essas aulas sobre ciências da natureza, beleza? Para a gente detonar juntos no Enem. Vamos lá, galera! Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula de competência 4 das ciências da natureza. E nessa aula nós vamos conversar um pouquinho sobre origem da vida e evolução, beleza? As teorias evolutivas. Bom, é importante a gente lembrar, quando você fala em origem da vida, que iniciou-se, na verdade, com uma teoria conhecida como a biogênese. Gênese significa origem, formação, bio você sabe que é vida, não é isso? E a de ausência, então ausência de formação de vida, é isso? É, mais ou menos assim. Quando você fala em abiogênese, esse pessoal, eles acreditavam no que nós chamamos de geração espontânea. Aí você fala, o que é uma geração espontânea? É quando que, na verdade, imagina só isso, através de um princípio ativo, que só Deus sabe o que é isso, juntamente com uma matéria inanimada, esta combinação gera vida. Matéria inanimada gera vida. Você fala assim, Tony, o que é uma matéria inanimada? Por exemplo, esse giz é uma matéria inanimada. Então imagina que essa matéria inanimada vai receber um princípio ativo que ninguém sabe o que é, beleza? Mas um princípio ativo que alguns chamavam de princípio vital também, alguns autores, e falavam que desse combinação princípio vital mais esse giz, que é uma matéria inanimada, não tem vida, disso aqui imagina que surja uma barata. Legal, né? Pois bem, gente, é difícil de acreditar nisso, mas hoje em dia é difícil. Mas quando você pegava isso há 2, 3 mil anos antes de Cristo, o pessoal não acreditava nesse tipo de coisa. Aristóteles, inclusive, era um grande defensor da abiogênese. Acreditava nisso, porque era difícil de você visualizar algumas coisas, não é isso? É difícil de você visualizar alguns outros seres fazendo reprodução. Acreditava-se que a reprodução era uma coisa divina que só os seres humanos e alguns animais realizavam. Se via em cachorro, se via em alguns gatos, cavalo, boi, mas o restante é difícil de você visualizar. Então, por exemplo, uma mosca, uma barata, um rato, não é visto. A gente não costuma ver facilmente esses animais se reproduzindo. Então, acreditávamos que eles viam realmente de matéria animada, de uma rocha, por exemplo. Beleza? Só que quando foi por volta de mais ou menos 1500, então você olha só, 2, 3 mil anos antes de Cristo, passou a época lá de Jesus, e aí a coisa foi vindo, por volta de 1500, começou a surgir um grupo novo, que era um grupo que acreditava em vida gera vida. Uma vida só pode vir a existir a partir de outra vida, beleza? Que acontece reprodução, que os seres vivos mais simples também se reproduzem, beleza? Coisa que esse grupo, a abiogênese, não acreditava. Então este grupo passou a ser chamado de biogênese, formação da vida, beleza? Com o surgimento desse grupo, muitos autores, cientistas, médicos, intelectuais daquela época, 1500, 1600, começou a ficar muito incomodado. Esse pessoal da abiogênese se sentiu incomodado por este novo grupo, por este novo pensamento. Como que pode aí vir discutir com alguém com mais de 3.500 anos aí de experiência, não é isso? Bom, com isso, Van Helmont, um médico belga, beleza? Médico. Ele percebeu entre suas pesquisas, ele fazia muita pesquisa com plantas, e ele percebeu que se ele pegasse um punhado de sementes de trigo e colocasse essas sementes num canto qualquer, num armazém meio fechado, úmido, em cima de uma camisa suada dele. Então você imagina, eu tiro minha camisa, em cima da minha camisa eu coloco lá um punhado de sementes de trigo e deixo num canto. Segundo ele, depois de 21 dias, aquela combinação explosiva que é as sementes do trigo com a camisa suada, e segundo ele, a camisa suada era o princípio ativo, o vital, daquela combinação surgia ratos, surgiam camundongos. Então essa é a fórmula, vamos dizer assim, a receita caseira para você fazer rato em casa, beleza? Bom,
Claro que isso não existe. Mas para aquela época, essa pesquisa foi um auê, beleza? Portanto, eu já posso dizer que Van Helmont era um cara que era defensor da abiogênese, beleza? Redi era um cara italiano, Francesco Redi, em mais ou menos 1660. Redi, ele não sabia, vamos dizer assim, para que lado ele iria pender. Se ele não sabia se continuava acreditando em abiogênese ou se ia para a biogênese direto. Bom, então ele resolveu fazer o seguinte teste, o seguinte experimento. Ele pegou 8 potes, beleza? 8 potes de vidro e separou 4 e 4. Dentro dos 8 potes, ele colocou um pedaço de carne, beleza? Dentro desses potes, colocou um pedaço de carne. Em 4 deles, ele deixou esse pote fechado com uma gaze, aquela atadura de machucado, beleza? Fechou com gaze. E 4 deles, ele deixou aberto, totalmente aberto. Então, aquele só tampado com gases, a boca, e esses aqui aberto, 4 abertos. E ele percebeu o seguinte, naqueles que ele deixava aberto, surgiam bolores e principalmente larvas, e também surgia, larvas de insetos, e surgiam insetos, moscas. Então, segundo ele, estava surgindo 3 vidas aí. Estava surgindo fungos, o bolor, estava surgindo as larvas e estava surgindo as moscas, beleza? Então, esses 4 frascos eram os frascos da abiogênese, beleza? Que era algo que todo mundo, na verdade, já conhecia. Então, o destaque principal seriam os outros 4 frascos que estavam tampados com gaze. E aí, segundo ele, seria justamente o que iria definir que para ele seria a abiogênese ou biogênese. Porque aqueles 4 ali abertos que surgiram essas 3 vidas, todos já conheciam. Ele falou o seguinte, bom, se for a biogênese, mesmo tampado, esses fungos e principalmente as larvas e as moscas surgiriam dentro do pote, mesmo tampado, beleza? Agora, se for biogênese, vai surgir ou em cima da gaze ou demoraria para surgir. E foi o que na verdade aconteceu. Ele percebeu que a hora que surgiu naqueles potes que estavam abertos, aqueles outros potes fechados não surgiram as larvas e não surgiram as moscas. Demorou muito mais tempo para aparecer e quando apareceu, apareceu em cima da gaze. E aí ele foi mais além. Ele começou a perceber que na verdade as larvas não eram um ser vivo e as moscas outros. Ele começou a perceber pelos estudos que na verdade a larva era justamente um ser que se transformava na mosca. Então ele foi mais além. Ele começou a perceber que realmente outros seres faziam reprodução, no caso das moscas, que as larvas eram depositadas por elas ali, As larvas surgiam de ovos das próprias moscas e que depois essas larvas virariam moscas. Percebeu que a carne não formou essas larvas em moscas por estar tampada com a gaze. Então ele começou realmente a ser um defensor da biogênese. Se você perceber, ele já matou muita coisa aí. Mesmo assim, o pessoal continuou acreditando no pessoal da biogênese. Era um grupo novo, afinal de contas, que estava surgindo agora. Então, vamos dizer assim, a pesquisa dele não tomou, vamos dizer assim, a grande proporção que Van Helmont tomou. Beleza? Já era uma pesquisa mais conhecida, biogênese e tudo mais. Só que isso começou a despertar outros seres, vamos dizer assim, outros estudiosos. Um que ficou incomodado foi o inglês John Needham. Needham falou que era mentira, que por isso não existia. Então o que ele fez? Porque daí começou a se falar muito disso. O Redi foi precursor em relação a alimentos. Então o que na verdade o Needham fez? Pegou um caldo nutritivo de carne, uma sopa de carne, e colocou dentro de tubos de ensaio fechados, vedados. Começou a se falar que a temperatura matava os seres, não é isso? Então, o que ele fez? Ele aqueceu estes tubos, beleza? Deixou esses tubos completamente fechados fora, porque o pessoal começou a falar que existia micro-organismo no ar e que esses micro-organismos traziam os fungos, os bolores,
Bom, então o que ele fez? Ele colocou o caldo de carne, tampou, aqueceu, aquecimento, não é fervura, hein? Aquecimento. E deixou aqueles tubos fechados daquele jeito. Com o tempo, passado aí 1, 2 semanas, esses tubos, claro, dentro deles, o caldo de carne surgia fungos, apodrecia. Ele falou, tá vendo? Mesmo com um tubo fechado, surgiu vida. Mesmo com os tubos fechados, surgiu vida. Prova que o ar não tem vida. Então, Needham era um defensor da abiogênese. Uns 40, 30 anos depois, um italiano chamado Lazzaro Spallanzani fez o mesmo experimento. A mesma coisa que fez Needham, com uma pequena diferença. Em vez de aquecer esses tubos, na verdade, ele fez uma fervura deste caldo nutritivo. E com isso, o que aconteceu? Este caldo nutritivo, deixado muito tempo, não surgia os bolores. E ele disse assim, bom, como o tubo está fechado, o ar não trouxe os seres vivos, os fungos. E como eu fervi, a fervura matou os fungos. Beleza? Se você for ver, ele já disse a verdade. Mas o grande problema na época é que o Spallanzani, teve que enfrentar um Needham. O Needham ainda estava vivo e respondeu o seguinte: não, seu italiano, comedor de porpeta, não, você está mentindo. A hora que você ferveu, você matou não os seres vivos que estavam ali, que isso não existe. Você matou, na verdade, o princípio vital, o princípio ativo, aquilo que gera vida naquele caldo. Então, Needham, ainda vivo, vamos dizer assim, derrubou a teoria do Spallanzani, que se tornou, claro, com isso, notoriamente, era defensor da biogênese. Mas não tinha jeito. Já estávamos chegando por volta de 1800 e continuava se acreditando piamente em abiogênese. Bom, foi quando surgiu este francês chamado Louis Pasteur, por volta de mais ou menos 1860, e trouxe uma novidade, beleza? O que ele fez? O mesmo caldo de carne, acho que o caldo de carne era a receita predileta naquela época, galera. Ele pegou o caldo de carne, colocou dentro de um tubo, dentro de um recipiente, e esse recipiente, o tubo dele, o bocal dele, ele aqueceu e fez curvatura, que inclusive ficou conhecida como bico de cisne. E aí o que aconteceu? Nessa curvatura, ele colocou para ferver, então o negócio ficava aberto, deixou fervendo ali uns 2, 3 dias, aquilo fervia e o gás passava pelo tubo e saía, o vapor lá da fervura, desligou a fervura e deixou aquilo parado. E aquilo ficou ali. E aí o que aconteceu? O caldo de carne não apodrecia. O caldo de carne não apodrecia. Mesmo com o negócio aberto, cheio de coberturas, mas estava aberto, não apodrecia. E aí o pessoal que era defensor, vamos dizer assim, do Needham, já estava falecido, mas defensores aí do Needham, portanto defensores da abiogênese, começaram a falar o seguinte: opa, pera lá, na verdade, você ferveu, você destruiu o princípio vital. Bom, aí o Pasteur foi muito esperto. O que ele fez? Ele falou, pô, então, se não tem princípio vital, este caldo de carne que eu fervi, ele não gera vida nunca mais. Nunca mais. E aí os defensores da abiogênese falaram, claro, nunca mais. Você matou o princípio vital, você matou o princípio ativo, então nunca mais. Então, na frente de todos, Pasteur pegou um martelo, quebrou esse bico de cisne, e escancarando praticamente, como se quebrasse o tubo bocal todo, então escancarou ali o alimento no recipiente, e com isso ele falou, vamos guardar um tempo. Passou 2, 3 dias, o caldo de carne apodreceu. E aí a explicação dele foi muito clara. A hora que eu quebrei o martelo, eu facilitei, que eu quebrei com o martelo, quebrei o bico de cisne, eu facilitei a entrada de ar. O ar trouxe os micro-organismos, os fungos, que apodreceram, mostrando assim biogênese. E aí, o pessoal da biogênese não ficou meio que sem saber o que dizer. Porque, teoricamente, não teria poder, pelo eles, de formar vida, porque já tinha sido destruído o princípio vital. Então, podemos dizer assim que Pasteur conseguiu, enfim, derrubar o pessoal da
conseguiu derrubar o pessoal da biogênese, e a partir deste momento a gente passa a acreditar, né, a história, vamos dizer assim, passa a acreditar em biogênese, que uma vida só pode existir a partir de outra. Muitos perguntaram para ele por que com o tubo lá no recipiente, fechadinho nesse tubo curvado, o bico de cisne, por que o alimento não apodrecia? E ele explicou o seguinte: à medida que ia fazendo a fervura, o vapor do caldo subia, passava por esse tubo e condensava, virava líquido naquelas dobras. Aquele líquido na curvatura, aquilo formava como um filtro. Então as bactérias entravam pela abertura, mas paravam nessa água, nesse vapor, beleza? Que condensou. Conclusão, ele provou também de uma outra forma. Ele virou um pouquinho, derramando um pouquinho do caldo naquela curvatura, e percebia que o caldo ali apodrecia, mas no recipiente que estava ainda longe, isso não acontecia, comprovando justamente a existência de bactérias, de fungos que estão no ar, beleza? Então, com isso, inclusive, Pasteur foi se desenvolvendo, e aí até chegou que hoje nós chamamos de pasteurização, não é isso? Quando é uma forma de prevenção de alimento. Você aquece até mais ou menos o alimento a 75 graus Celsius e depois você dá um choque térmico, pega esse alimento a 75 e coloca num ambiente aí, em recipientes que está praticamente a 0 graus Celsius. Então você dá um choque térmico muito grande, isso mata muitas bactérias e fungos, que você não pode esquecer. Preservação de alimento. Então você combate as bactérias e os fungos, que são os seres que vão causar apodrecimento. E com isso ele conseguiu derrubar esta abiogênese, beleza? Mas sem querer, Pasteur criou um outro problema. Se vida gera vida, da onde vem a primeira vida, beleza? E essa guerra declarada, né? Infelizmente é uma guerra declarada entre ciências e religião. Os religiosos até falavam, tá vendo? Olha lá, Pasteur comprovou, vida gera vida, mas da onde veio a primeira vida? E a primeira vida veio de Deus, é aquela briga toda, e aí os cientistas queriam provar que não era Deus, e aí veio umas coisas muito absurdas, do tipo, veio uma nave espacial que pousou na Terra, abriu a nave e veio vidinhas para o planeta. Outra coisa que falaram é que veio um cometa, né, bateu na Terra e o cometa abriu, e de dentro deste cometa pulou vidinhas que populou o nosso planeta. Gente, estamos assistindo muito filme do Superman, não é possível, né? A viagem está grande. Não tem como explicar isso, né? Mas teve um cara, uma teoria, um livro de um cara chamado lá Ivan Oparin, um russo, Alexander Ivan Oparin. Por volta de 1924, ele publicou uma teoria dele. E a teoria dele era uma coisa mais ou menos assim, um livro de mais ou menos 300 páginas, que ele falava assim, se eu pegar o ar atmosférico primitivo, de quando teve lá o famoso Big Bang, a grande explosão que formou o planeta e tudo mais, quando o planeta foi formado, o ar atmosférico primitivo, ele era composto por gás amônia, gás metano, hidrogênio e água no estado de vapor, beleza? Ele também percebeu que os mares, segundo ele, os mares eram formados por água, diversos sais minerais e pequenas substâncias orgânicas, que se acredita piamente que essas substâncias orgânicas eram duas: pentoses, né, o açúcar mais simples de 5 carbono, e a glicose, que é o açúcar de 6 carbonos, beleza? E ele falou que quando juntava tudo isso, ainda mais com a instabilidade atmosférica, tendo muitas tempestades com raios e trovões, e isso significa o quê? Descargas elétricas intensas. Segundo ele, isso era justamente a base para que acontecia a formação aí de uma estrutura que ele deu o nome de coacervado. Beleza? Segundo ele, esse coacervado era uma proteína extremamente complexa, de forma arredondada e com muitos aminoácidos em volta. Beleza? Então era uma proteína gigantesca, segundo ele. Claro, coisa microscópica, tá? Mas, segundo ele, grande. Grande o suficiente para que, com o tempo, deste coacervado, já de forma arredondada, pouco a pouco ele ia sofrendo alterações e chegava na primeira forma de vida. Bom, diga-se de passagem, Oparin, na época, foi taxado de louco. Da onde ele tirou tudo isso? É ou não é? Mas teve um cara que não achou ele tão louco,
que é justamente Stanley Miller, em 1953. Ele tinha criado um aparato, e esse aparato mostrava uma fervura, imagina um caldeirão, na verdade com água do mar e sais, fervura intensa. O vapor desta fervura era canalizado, passava por bolhas metálicas gigantes. Então esse negócio tinha um formato de praticamente uma casa de 2 andares, um sobrado, só para você ter uma ideia do tamanho da coisa. Era um caldeirão gigante. E ele descargas elétricas nessa bolha metálica que recebia este gás da fervura e recebia também, por uma mangueira, o metânio e a amônia e o hidrogênio, já que a água já vinha da fervura, então, desses 3. E aí, tudo isso acontecendo, tudo isso se misturando, aquele negócio fervendo, aquela coisa lá funcionando dia e noite com transformadores gigantes para justamente dar descarga elétrica, e a coisa funcionando. Depois de mais ou menos aí quase um mês para um mês e meio, a coisa começou a surgir um líquido, começou a gotejar um líquido roseado, beleza? Num copo ali. E aí ele viu que naquela análise daquele líquido roseado, ele encontrou diversas proteínas extremamente complexas e diversos aminoácidos. Então, com isso, passou-se realmente a acreditar na existência desse coacervado e que esse coacervado, ele formava a primeira vida. A primeira vida, se a primeira vida é uma célula, portanto, a primeira vida teria que ser uma célula simples. Se é uma célula simples, tem que ser uma bactéria, beleza? E se é uma bactéria, o pessoal começou a discutir. E aí começou a discussão de vez: bactéria aeróbica ou anaeróbica? E aí, não, tem que ser aeróbica, não é isso? Bactéria aeróbica. Não, mas aeróbica ou anaeróbica. Aí começaram também a descobrir se era autótrofa ou se era heterótrofa. Bom, autótrofa, né? Porque, luz, mano, fotossíntese, não é isso? Porra, mano. E aí começaram a falar que era uma bactéria, portanto, autótrofa e aeróbia. E aí perceberam que não tem condições. Por que não tem condições? Galera, pensa lá, fotossíntese. Qual que é a reação da fotossíntese? Luz, mais gás carbônico e água para formar glicose e oxigênio, não é isso? Bom, tinha luz? Tinha o sol, não é isso? Tinha água. Mas tinha gás carbônico, CO2, na atmosfera primitiva? Não. Então não pode ser autótrofa. Não pode ser autótrofa, não tinha gás carbônico na atmosfera. Não pode ser autótrofa. E aí então começaram a falar, então beleza. Então agora é heterótrofa, mas ela vai ser aeróbica ou anaeróbica? Tem que ser aeróbica, né, meu? Né? Respiração celular, né, meu? Tem que fazer, né? Respiração celular, ATP, não é isso? É verdade, né? Só que tem um problema. Eu preciso de glicose. Tinha glicose? Tinha. Substância orgânica pequena era glicose. Mas tinha oxigênio na atmosfera? Não, não tinha oxigênio. Então pode ser aeróbica? Não. Então tem que ser anaeróbica. Então a primeira forma de vida, segundo aí os cientistas, era uma bactéria heterótrofa anaeróbica. Se é anaeróbica, significa que ela faz o quê? Ela faz fermentação. E aí a grande pergunta, qual tipo de fermentação? Olha, provavelmente, galera, deve ser os 2 tipos. Beleza? Deve ser os 2 tipos aí. Mas uma é mais importante do que outra. E a mais importante quem que é? Alcoólico-lática. É a... Bem, galera, é alcoólica. Por que alcoólica? Porque a grande diferença é que a alcoólica vai produzir o quê? CO2. E quando você fala em CO2, CO2 vai ser importante. Aí com isso surge, na verdade, na atmosfera, graças a essa fermentação alcoólica, gás carbônico, CO2 na atmosfera. Isso então vai favorecer o quê? Vai favorecer o aparecimento de bactérias autótrofas. Porque se agora eu tenho gás carbônico, luz, gás carbônico e a água, eu já tenho então a segunda forma de vida, que são seres que vão fazer fotossíntese. Olha que maravilha, faz a fotossíntese. Então agora eu passo a ter oxigênio na atmosfera. Se tem oxigênio na atmosfera, isso favorece o surgimento da terceira forma de vida, que aí vai ser o quê? Uma bactéria heterótrofa, só que agora ela vai ser aeróbica. Então, conclusão:
surge também agora a respiração celular. Então, galera, perceba que com isso eu tenho uma sequência não somente de surgimento de vida, mas uma sequência dos processos biológicos envolvidos. Então, o primeiro processo biológico importante é a fermentação alcoólica, porque ela favoreceu liberando gás carbônico para a atmosfera para surgir a segunda forma de vida, que são os autótrofos, que faz fotossíntese. Mas através da fotossíntese, cria mais glicose e oxigênio, que não tinha na atmosfera. Isso favorece a terceira forma de vida, a bactéria heterófila aeróbica, que vai fazer respiração celular. Então, conclusão, pessoal, esse é o sequência de eventos não só das vidas, repito, mas sim dos processos biológicos aí, que é muito importante lembrar essa sequência, beleza? Outra coisa aí de importante, provavelmente com as teorias evolutivas que estavam começando a bombar já aí praticamente um século atrás, o que aconteceu? Eles começaram a falar o seguinte, ó, provavelmente dessa segunda forma de vida deve ter surgido as cianobactérias, não é isso? Deve ter surgido as algas mais simples. Então as células, né, vamos dizer assim, procariontes, vão surgir as eucariontes, as algas. Dessa forma de vida surgiu os protozoários. Dos protozoários começaram a surgir fungos. Dos fungos começaram a surgir poríferos. Começou a surgir, portanto, a escala evolutiva dos seres vivos, dos animais. E aqui, das algas, começa a surgir o quê? Começa a surgir as plantas mais simples. E aí vai indo até chegar nas plantas complexas. Então, embutindo a teoria evolutiva, a gente percebe aqui algo extremamente importante. Então, galera, essa é, na verdade, o que nós chamamos de origem da vida. Então, agora vamos para a próxima lousa, então, e aí nós vamos falar de evolução. Vamos começar a falar das teorias evolucionistas para juntar tudo isso aqui. Vamos lá, então? Então, vamos lá, galera. Tá aqui, ó. Tá na lousa já. Evolucionismo. É hora de falar das teorias da evolução. Galerinha, seguinte. A evolução, até na verdade, é um assunto que eu sempre considero um assunto de pisar em ovos. Porque, querendo ou não, a gente, né, acaba falando aqui de teorias evolucionistas. E muita gente pode até achar assim, Tony não acredita em Deus, Tony é ateu, Tony é não sei o que, Tony não tem religião. Galera, eu tenho minha religião, você tem de vocês. Acredite no que vocês realmente têm fé, aquilo que siga o seu coração. Mas uma coisa é certa, para a prova, para o Enem, para o vestibular, não tem jeito, galera. É isso aqui que está na lousa, tá? Beleza? Então, a gente nem vou entrar nesse negócio de criacionismo, não vou me aprofundar criacionismo, como alguns chamam de cristianismo, ou até mesmo de fixismo. Esse negócio, não vou me aprofundar nisso, não é o momento, não é isso que cai na prova. O que cai na prova é evolucionismo. Galerinha, vamos junto então. Percebe aí que vai ter dica importante. Ó. Primeiro, lamarquismo. A gente separa em períodos, tá bom? Vamos dizer assim, antes do Lamarck, não se falava em evolução. Essa é a verdade. Então o Lamarck, por mais que ele... Teorias erradas. Já estou falando aqui que o cara só falou coisa errada. Beleza? Mas o cara é o primeiro. É o primeiro evolucionista. É o primeiro cara para falar de evolução. E isso pesa muito na história. Porque são teorias erradas, mas muitos autores aí depois... demoraram para perceber que era errado. Até o próprio Darwin, né, que muita gente cita depois, que é o principal, é o Bambambam, que é o assunto da próxima aula, hein? Já tô adiantando, hein? E até Darwin aceitava algumas coisas deles. Não, então é por isso aí que, no caso, que Lamarck é muito lembrado. Lamarck publicou o livro dele em 1809. Então, por isso que a gente fala que o período lamarquismo começou nesse período, em 1809, e dura até 1859. Aí você fala, nossa, Tony, você está dando data fiel, né? Por quê? É o ano da publicação do livro do Lamarck, e 1859 é o ano da publicação do livro chamado Origem das Espécies, do Darwin. Então, a data aqui, ela é bem fiel realmente, tá? Jean-Sébastien Lamarck, francês, o louco, beleza? O louco, muita gente chamava ele de loucão. E ele tinha mesmo esse jeitão meio malucão mesmo, porque primeiro que, olha só, ele tinha duas teorias evolutivas. E as duas teorias evolutivas dele eram teorias que, na verdade, que ele é muito modesto, ele já falava que era lei. É lei.
Bom, é complicado, né? Então, por conta de tudo isso, esse é o senhor Lamarck. O Lamarck era um cara aí evolucionista, sempre acreditou justamente na biogênese, de passagem. Se até então, ó, perceba que ainda faltava a teoria lá do Pasteur, e mesmo assim ele também já era super fã de biogênese, vida gera vida, e falava no processo de evolução das espécies, principalmente em zoologia, onde era, na verdade, vamos dizer assim, o grande forte dele, tá? Então, inclusive, o nome é a Evolução da Zoologia, que é um dos livros dele, beleza? Bom, ele não era assim um cara que foi muito bem visto, porque ele foi direto na ferida, desafiou a igreja, vamos dizer assim. Então, conclusão, o pessoal não curtia muito o Lamarck. Há quem diga, a gente não sabe se é verdade, se é a veracidade ou não, mas há quem diga que Lamarck não tinha uma casa fixa, porque a igreja caçava ele. Estou falando isso, são histórias que a gente ouve, um ou outro vai contando, alguns livros que a gente não sabe se dá para confiar ou não, tá? Mas diz as lendas que Lamarck foi muito perseguido pela igreja, porque ele era um cara que batia muito na igreja, diga-se de passagem, e principalmente com essas teorias dele e tudo mais. E ao ponto que ele mesmo dava de lei, falava que isso era uma lei, que era um ponto, uma forma de desafiar ainda mais a igreja, beleza? Dizem que chegou a ter uns 3, 4 mandados aí para caçar ele e prender ele e matar ele queimado. Bom, não foi nada disso, parece que se concretizou, graças a Deus, nem o fato dele morrer queimado. Mas ele morreu em 1829, 20 anos depois que ele publicou o livro dele, portanto ele não chegou, na verdade, a conhecer as teorias do senhor Darwin, não é isso? E aí a gente vai, inclusive, contar as histórias de Darwin bonitinha para você, tá bom? Bom, mas o que Lamarck disse, na verdade? Segundo Lamarck, 2 leis. Lei do uso e desuso, beleza? Lei do uso e desuso. E a lei da herança das características adquiridas. E você fala assim, Tony, de boa, cara, não tô entendendo. Beleza. Lei do uso e desuso, ó, vamos supor aqui, ó. Vamos supor comigo, beleza? Um exemplo comigo. Eu escrevo na lousa só com a mão direita. Belezinha? Então, segundo essa teoria, eu vou desenvolver essa mão, porque eu uso ela demais, então ela vai crescer, ficar forte, bonita, beleza? Ela vai se desenvolver, porque eu uso muito a mão direita na lousa. Eu não uso a mão esquerda, eu não consigo escrever com a mão esquerda na lousa. É uma negação essa mão esquerda. Então minha mão esquerda, sabe, segundo essa teoria, é o desuso. Então, como eu não uso, o que vai acontecer? Ela vai afinar, vai atrofiar, fica pequena, incapaz. A outra é bonita, beleza? Porque eu usei demais e essa atrofiou. A tendência é essa, inclusive, atrofiada, cair e desaparecer. E eu ficar, né? Além de manco, agora eu vou ficar também sem a mão, beleza? Maneta. Mas era isso o que ele falava. Pessoal, dá para acreditar nisso? Não tem como. Não tem como você acreditar num negócio desse. Mas era o que ele falava, beleza? Agora imagina o seguinte, hein? Imagina que eu tô aqui, ó. Mão grande, bonita, beleza? E vou ter e a mão esquerda pequenininha, atrofiada. E agora eu tenho um filho, beleza? Eu vou ter um filho. Este filho já vai nascer, segundo Lamarck, com a mão direita grande, bonita, e com a mão esquerda atrofiada. Porque, segundo ele, lei da herança das características adquiridas, aquilo que eu adquiro em vida, aquilo que um ser adquire em vida, passa para o seu descendente. Beleza? Então, pessoal, é fácil de derrubar isso aqui, né? É muito fácil de derrubar isso aqui. É tranquilo de derrubar essa teoria, né? Por quê? Então porque se eu usar lente, pintar meu cabelo de loiro, é isso? Lente azul, cabelo loiro, vou pintar de água oxigenada, meu filho vai ser loiro de olho azul? Não. Ou então você, menina, fez chapinha, fez progressiva, o seu filho já vai nascer com cabelo liso? Não. Beleza? Então é fácil da gente conseguir derrubar. Outra forma de derrubar, por exemplo, vamos pegar lá o presidente Lula, não é isso? O Lula não tem o dedinho, não é isso? Não tem o dedinho. Então os filhos dele nasceu tudo sem dedinho. É isso? Não. Então por isso você perceba que é fácil derrubar. Mas para aquela época o pessoal não bateu muito de frente.
não ligou muito. Ainda mais claro que ele não ia falar isso, essas leis, em cima de seres humanos. Ele falava onde? Então, por exemplo, a lei do uso e desuso, ele chegava a aplicar em girafa e cobra. Então, vamos falar primeiro das girafas, tá? Explicar a teoria como ele fez. Segundo Lamarck, as girafas usavam o pescoço demais. Por quê? A comida estava no alto. Ela tinha que esticar o pescoço para chegar na comida. Segundo ele, à medida que ia aumentando esse pescoço, que ela ia esticando esse pescoço, 5, 10 centímetros. Se ela tivesse um filho, o filho já ia nascer com esses 10 centímetros. Se esse filho esticasse mais 15 centímetros, totalizando 25, o neto já ia nascer com esses 25 centímetros. Beleza? Então, em outras palavras, o ambiente forçou, na verdade, né, que acontecesse essa coisa de querer a evolução, de usar demais. Beleza? Então tá aí. E é como ele falava, né? Os seres se adaptaram ao meio, então por isso que cresceu demais a cabeçona, beleza? O pescoço da girafa. Você falou assim, mas Tony, você falou da cobra? Sim. Segundo Lamarck, as cobras, elas tinham patas. Mas como sempre foram animais que se rastejaram, essas patas elas foram atrofiando, diminuindo, até que, puf, caiu, desapareceu. Então, segundo o Lamarck, ele falava que cobra tinha pata, mas perdeu essas patas, beleza? Ela caiu, ela desapareceu, beleza? E aí, pela lei da herança, se atrofiava até cair, por isso que hoje as cobras não têm patas, beleza? Então essa é a grande teoria do Lamarck. Tony, é fácil derrubar? Puxa, é muito fácil derrubar, né? A própria lei, na verdade, do Darwin, que eu vou já até antecipar a explicação, beleza? Mas a explicação do Darwin para isso seria o quê? O que Darwin falava nessa mesma situação, para a gente fechar a aula de hoje. Bom, ele falava o seguinte: as girafas, existiam girafas de pescoço curto, médio e longo. Como a comida estava no alto, as girafas de pescoço médio e pescoço curto, por não alcançar comida, morriam. Beleza? Por isso que hoje só tem girafa de pescoço longo. Beleza? Em relação às cobras, o que o Darwin falava? Darwin falava o seguinte: olha, as cobras, elas tinham espécies com patas e espécies sem patas. Mas, como que é o andar, por exemplo, como que é o andar de um jacaré? Você vê que o jacaré ele coloca as patas assim e vai virando, né, o corpo. E é um deslocamento extremamente lento, não é isso? Então você imagina, eu tenho uma cobra que anda parecido com um jacaré e tem uma cobra rasteira. Quem vai fugir mais rápido? A cobra rasteira, ela fugia muito mais rápido. Então ela ficava para trás. Com isso, essa cobra que andava com as patas, ficando para trás, era facilmente o quê? Predada, caçada. Então, conclusão, por causa, na verdade, dessa locomoção dificultada que ela tinha, vamos dizer assim, era caçada facilmente e com isso deixou de existir. Então as teorias de Darwin vai dizer justamente em relação a isso, né? Os seres mais, na verdade, mais fortes, mais adaptados àquela determinada situação, são os escolhidos para sobreviver. Por isso que a gente fala em seleção. O meio seleciona o mais adaptado àquela situação. O meio é o selecionador. Por isso que a gente tem palavras-chave. Muita gente fala assim, mas qual que é a palavra-chave aqui no caso do lamarquismo? Adaptação. Então, se aparecer lá, você está lendo um texto, que é muito comum isso aparecer na prova do Enem, na prova também de vestibular, aparece lá. Porque acontece adaptação, adaptaram, adaptou-se, o ser se adaptou, foi adaptado. Então, tudo que tiver relacionado a essa palavra adaptação é um texto lamarquista. Beleza? Por quê? Porque no caso, a palavra-chave para o darwinismo é a seleção, beleza? Então o ser foi selecionado, selecionou-se, o ambiente selecionou, foi seleção, selecionaram-se, tudo em volta de seleção está relacionado ao darwinismo,
que é justamente o assunto da próxima aula, beleza? Então a gente não vai discutir isso agora. Tranquilo? Então são dicas importantes para você, na verdade, perceber. Darwin, inclusive, diga-se de passagem, Darwin até aceitava algumas coisas aqui. Ele não chegava a aceitar esse negócio de lei de uso e desuso por completo. Porque uma das formas aí que o pessoal acreditava no meio do uso e desuso. Por exemplo, se eu faço exercício, atividade física, meu músculo cresce. Então, por isso que o pessoal, então o desuso, esse uso não é tão ruim. Mas e se eu não movimentar, o músculo afina, não é isso? Mas uma atrofia mesmo, do jeito que Lamarck falava, seria uma coisa extremamente patológica. E aí não tem condições disso ocorrer. Então você vê que existe alguns casos. Algumas teorias também, Darwin também não era completamente totalmente contra esta herança. Ele achava até que realmente podia acontecer. Não desta forma que o Lamarck ele acabava falando. Beleza? Tranquilo? Então a gente vai parar por aqui. Na próxima lição, na próxima aula, nós vamos falar tudo sobre o Sr. Darwin. Então nós vamos entrar na era do darwinismo, que vai começar em 1859 e vai até praticamente aí a década de 50 do século passado, até 1950, 1960, beleza? Porque a gente vai perceber que também tem coisas que o Darwin não sabia. Percebam também as datas, né? Como eu disse para vocês, em 1860 o Pasteur estava mostrando para nós que a biogênese era o ideal. E realmente aconteceu. Você vê que o lamarckismo vem aqui, quase junto, quando surge o darwinismo, ao mesmo tempo está surgindo biogênese. Não esqueça também que a gente vai falar de genética mais para frente, mas a genética também. As teorias do Mendel foram todas escritas por volta de 1865. Então você percebe que esse período aqui, 1859, essa década de 60 aqui desse período, é um período muito forte. Estamos falando de biogênese, estamos falando do darwinismo, estamos falando justamente das teorias de Mendel, que também foram teorias que não foram aceitas logo de cara. Precisou de um certo tempo aí para a gente chegar nessas conclusões, beleza? Então por isso que também nós temos o darwinismo e, consequentemente, quando a gente consegue conhecer toda a genética, mutações, mitose, meiose, DNA, tudo isso daí, aí a gente fala em neodarwinismo. Mas a gente vai discutir isso em darwinismo e neodarwinismo na próxima lição, beleza? Valeu, galera! Terminamos! É isso aí, acabou Ciências da Natureza. Detonamos junto aí essas várias competências, várias aulas que é para você detonar na prova. Vou estar torcendo por você. Vai fundo, galera! Tamo juntos!